nesses tempos de pandemia, eu nunca vi um período de tanto massacre com relação à estatística. Massacram a estatística, ora colocam por interesse números relativos, percentuais. Ora colocam números absolutos, principalmente quando os números são redondos, né? 120 mil mortes, 200 mil mortes, 400 mil mortes, 500 mil mortes e assim por diante, né? Agora, fora a questão do uso da estatística como coisa midiática, é o protagonismo dos especialistas. Como eu sempre tenho dito, o especialista é um cara que passou a vida estudando muito de pouco. E aí você vai colocar para o especialista uma visão. Qual é a sua visão geoestratégica? Qual é a sua visão macro? Não, o especialista não foi formado para isso. Só que ele tem um ego, realmente um ego que não cabe no corpo, né? Eu tenho visto vários especialistas que realmente ele fala de tudo. Novo normal, como é que é a sociedade, enfim, né? Então, nós temos também essa questão do fetiche sobre a ciência. A ciência surgiu, o método científico surgiu uns 300 e poucos anos atrás, realmente com um método muito eficaz, principalmente para as ciências naturais, né? Física, matemática, né? Química e assim por diante. Só que a ciência, não foi ela que resolveu a humanidade. Sinceramente, a humanidade foi resolvida pela sabedoria, pelo conhecimento adquirido por erros e acertos de todas as comunidades que não tinham a tal do método científico. Não estou colocando aqui em demérito o método científico. Ele funciona? Funciona. Agora, o que nós vemos hoje é o método científico virando uma religião. Então você vê a arrogância de vários especialistas que dizem, não, se isso não está aqui, você é negacionista. Então, eles estão criando uma religião que 300 e tantos anos atrás eles mesmos contestaram daquela questão dos dogmas, daquilo que era, muitas vezes, vindo de uma tradição puramente religiosa, né? Vai você questionar, né? Tá apontando uma coisa que hoje com um especialista, ele vai dizer não, absolutamente e tal. Veja o número de trabalhos científicos publicados nesse último ano que depois simplesmente são contraditados, porque dizem, não, você falseou a amostra, você enviesou, você não usou. Então assim, agora tem toda aquela área da mídia de ciência, querendo rotular que assim, se tem o rótulo ciência, é a verdade absoluta. Ou seja, eles estão voltando exatamente naqueles parâmetros dogmáticos de 300 anos atrás. Ou seja, estão se tornando uma religião, né? Então, eu vou deixar aqui na descrição, tem a descrição do canal, tem os links aí que vocês podem consultar. Alguns exemplos que eu vejo muito interessantes de especialistas que são, de fato, muito bons naquele cercadinho que eles estudaram a vida inteira. O problema é você querer extravasar isso, é o cara com aquela, sabe, aquele ego, aí ele começa realmente a tentar dar explicação filosófica para o mundo, a cosmologia, a cosmologia. Então, por exemplo, eu anotei aqui alguns pontos para comentar aqui com vocês. Uma vez que no momento que eu gravo esse vídeo, há uma curva decrescente do número de mortes, o que os tais especialistas em grupo começam a dizer? Haverá a terceira onda. Olha a terceira onda. Haverá a terceira onda. Então, quando eu ouço esse tipo de coisa, eu falo assim, legal, interessante, então mostra o que fazer. Qual o planejamento? Então, eu diria para esses especialistas, faz uma lista, faz um checklist. Quantos hospitais de campanha nós teremos que abrir? Vamos estocar quanto? Quantas toneladas por exemplo, de oxigênio, né? Quantos metros cúbicos de oxigênio nós vamos estocar? Porque tem alguns especialistas que estão até já cravando a data, né? Já tem até a data, porque o inverno. Então,
faz a lista. Ó, preciso de tantos hospitais de campanha, tantos metros cúbicos de oxigênio, tantos respiradores, eu preciso de tantos enfermeiros, tantos médicos. Faz a lista. Na segunda onda eles perderam a boiada, não foi? Não, eles falavam que ia ser segunda, não aconteceu nada, certo? De infraestrutura. Então, agora tem a oportunidade para a terceira onda. Bom, então, é o primeiro ponto, é o mantra da terceira onda. Segundo, a ciência como religião. Então, tudo que está fugindo do especialista e tal, e a sabedoria da humanidade, ela prevaleceu por milênios antes de vir o método científico. Se a ciência fosse tão assim necessária, a humanidade não teria sobrevivido por esse milênio. O que não quer dizer que você tem que aproveitar o conhecimento em todas as áreas, e o método científico é um deles. Agora, transformar a ciência em religião, você pergunte sempre para o cientista, quem paga o seu salário? Você está interessado, né, como eu vejo muitos projetos, então tem que continuar pagando, porque você está interessado, na boquinha, né? Bom, prognósticos que não são científicos, são chutes como falar em platô. Então o nego está ali dando entrevista, de repente ele fala no platô, não, só que o negócio está caindo, ele fala no platô, não, porque eles usam analogias do avião, o avião voando, umas coisas assim. Aí você fala assim, isso é científico? Isso é científico? Você se coloca todo o negócio da ciência, isso é científico que você está falando? Não é científico o que você está falando, é um chute, é a sua opinião, né? Mas ele lá, como, né, é doutor, tudo que ele falar parece científico, mas não é. Grande parte dessas entrevistas vocês começam a perceber o seguinte, até onde é a ciência e até onde começa a opinião do indivíduo, que ele tem liberdade de dar a opinião dele, mas tem que ficar claro até onde é científico e a partir do momento que é opinião. Bom, aí aparece uma coisa que eu já tenho visto, a agricultura é culpada pela pandemia. A agricultura é uma das atividades humanas mais antigas. A humanidade deixou de ser nômade, deixou de ser simplesmente coletor, porque ela conseguiu desenvolver uma coisa chamada agricultura. E aí eu vejo um cientista, dizer não, porque a pandemia começou, porque você vê essa questão da natureza, sendo que nessa pandemia atual é fato a questão de comportamento, de higiene, se é para valer o discurso dos chineses, não começou no mercado de negociação de bichos vivos? Não tem nada a ver com a agricultura, tem a ver com um processo, um procedimento de muitos anos, que os caras simplesmente consumiam aqueles bichos. E a vaca louca? Lembra da vaca louca, que foi também um problema ali na Grã-Bretanha e tal? Por quê? Porque gado confinado, os caras moíam o osso, davam, e gerou uma degeneração. O que tem a ver com a agricultura? Alguma pandemia surgiu de grandes áreas? Os Estados Unidos, há quanto tempo tem o cinturão agrícola americano? Agora, não, mas é o cientista que quer dizer, não, o Brasil tem muitos problemas. Do que você está falando? Do que você está falando? Então, assim, realmente patético você querer colar. Por quê? Por que o cara quer colar? Porque é fofo. Toda a questão do ambientalismo, aquecimento global, não sei o quê. Aí o cara tem que colar esse discurso. Não, a pandemia também tem a ver com a questão do desmatamento, da questão ambiental, não sei o quê. Então, balela. Se fosse isso, na humanidade, que a gente começou a mexer com a agricultura há milênios, você teria pandemias recorrentes ao longo da história. Isso não aconteceu. Então, assim, para de tentar grudar uma coisa na outra para tentar lacrar, né, uma teoria, né? Isso é ser científico? Claro que não é científico. Por que ele não apresenta um estudo e diz, olha, todas as vezes que houve uma ampliação da área agrícola, teve uma pandemia? Esse cientista que está aí dando entrevista,
Ele consegue fazer? Não, mas ele está dando palpite. Mas por quê? Porque a lacração é bonitinha. É bacana ele dizer isso, né? Porque fica naquele negócio do senso comum. Aí nós temos aqui, tem que ter um plano governamental global para prever novas pandemias. Só faltou o cara dizer que ele quer ser também presidente desse órgão, né? Para ganhar uma graninha. Aí o cara faz comparações, não, porque os caras monitoram, né, o sol, tempestades solares. Não, então o cara tem que encaixar, né? Não, precisamos de mais dinheiro para ficar monitorando pandemias, como se isso fosse uma coisa calculável. Veja a arrogância intelectual do cidadão. Ele acha que uma mutação genética de um vírus X em algum bicho é uma coisa previsível, né? Se fosse assim, não é? Por que a OMS logo no começo falou assim, não, temos um problema lá na China, não, os caras esperaram um tempo enorme até a China resolver o problema para depois eles decretarem que era uma pandemia. Isso é óbvio. Primeiro eles deixaram eles resolverem a situação ali, controlar. Depois eles avisaram para o mundo e falaram assim, Houston, you have a problem. Pois é, né? Bom, aí temos algumas coisas assim. De onde vem o dinheiro para bancar a economia comparado com os Estados Unidos? A gente tem visto aqui, o cara fala, não, porque os Estados Unidos está bancando, está mandando chequinho, não sei o quê. Mas aqui tem um teto de gastos, aqui não estão reclamando que a dívida está quase 100% do PIB, então vocês têm que resolver, é para pagar as pessoas, é para ajudar as pessoas ou fica em casa? Não, então aí fica aquele, não, porque aqui não teve aquela ajuda do governo, o dinheiro sai da onde? Sai da onde? Então o governo que emita dinheiro para pagar as pessoas, não, aí não pode, porque tem o teto de gastos, então assim, é uma coisa esquizofrênica, a coisa não fecha. Agora, o discurso fofo do cara que está dando a entrevista é muito bacana, porque ele fala sem compromisso nenhum, ele fala assim, não, realmente teria que, como nos Estados Unidos, realmente ajudar as pessoas, as empresas que não estão podendo trabalhar. Esse é o papo fofo do progressista. O progressista ele não tem, ele não sabe de onde sai o dinheiro, ele não sabe de onde, mas o discurso é muito bonitinho, o discurso do progressista é muito bonitinho. Aí nós temos assim, informação estatística enviesada. Então, hoje se fala muito na questão do número de mortes, o valor nominal. Só que quando você compara com a base de infectados, com a base de curados, com a base de recuperados, que são chamados closed cases, nós estamos ali bem próximo de 3%. Esse número não mudou, não importa que teve. Então, se fala assim, não, mas agora morreu mais. Não, é claro que morreu mais, porque a base aumentou, então o número proporcionalmente também aumenta. Mas por que ele nunca apresenta o número de mortos versus o número de recuperados? Vocês já perceberam isso? O número está sempre ali próximo de 3%. Isso não mudou desde o início da pandemia, apesar da base de dados ser menor. Então, isso é um enviesamento estatístico que a mídia ela deita e rola, né? Transformando a tragédia o tempo todo, porque para ela é interessante você falar o número nominal, 400 mil, não sei o que tal. Sim, 400 mil mortos. Agora, em 12 meses no Brasil já morriam 1.300.000 pessoas. Aumentou o número? Sim, aumentou o número, só que você tem que descontar daquela média que já morria. Então, provavelmente você tem ali um descolamento, vamos dizer que seja um descolamento de 150 mil mortes, 160, 70 mil mortes a mais. Sim, é verdade. Agora, não dá para colocar o peso de 400 mil mortes da maneira que é colocada, sendo que no Brasil até 2019 já tinha 1.300.000 mortes por todos os tipos de doenças, de mortes naturais. Entendem que é focar num dado, sem falar que eu não estou nem entrando no detalhe dos 400 mil que também morreriam de outros problemas, porque está tudo na conta do Covidão, né? Por exemplo, vacina devagar.
Outro mantra no Brasil que vocês veem, você não, vacina está devagar. O Brasil hoje é o 4º país em número de vacinados, 4º país no mundo. Aí eu vejo esses mesmos especialistas, não, mas eu vejo o caso de Israel, como ele dominou realmente a vacinação. Nova Zelândia, Israel tem 9,5 milhões de pessoas, Nova Zelândia é uma ilha lá, 5 milhões de pessoas. E o cara insiste, cientista, ele insiste como não funcionou realmente toda essa questão do lockdown em Israel, em Nova Zelândia e tal. Por que você não fala da Índia? Fala da Índia! Fala da Índia! Não. Aí não, né? Então, aí vem o papo que são assim... aquelas comparações anacrônicas com guerras. Então eu já vi, por exemplo, o cara comparando, já morreu mais gente na guerra do Vietnã, já morreu mais gente na guerra... Que isso? Guerra é uma coisa que assim, você tem a data que começa, a data que termina, você tem as pessoas que estão envolvidas, você vai comparar eventos bélicos com a questão da pandemia. Por que ele não compara, por exemplo, com a peste negra, que praticamente liquidou alguma coisa ali como 2/5 por baixo, 2/5 da população europeia na Idade Média. Então compara com alguma coisa desse tipo, certo? Então fica aqui, cuidado com o especialista. Ele é um cara que assim, ele vai desde o fenômeno do PUM até a ciência de foguete. E ele não para de falar. Ele vai de um extremo ao outro, certo? Em nenhum momento um especialista diz assim, eu não conheço essa área, isso eu não estudei, isso está fora da minha pesquisa científica. Não, porque o ego fala mais alto, pode perceber.